Já está aberto para todos, não, né? Está aberto para todos, mas ainda não entrou, as pessoas ainda não entraram. Tá, ótimo, ótimo. Só para É saber uma. mais ou menos. Isso. Mariana, eu sou o Gamba, te mandei a mensagem ali. Tu Oi, já muito pode obrigada. divulgar. Não, é que aquela entrada que tu estava tentando é a entrada do administrador do coisa. Por isso que deu probleminha. Ah, Mas tu pode entendi. mandar trocando pro teu e-mail ali, ele entra direitinho. Tu pode passar pro pessoal. Tá Tá, vou chegando aí passar. as outras pessoas, ó, já estão entrando. Então, Mariana, geralmente o pessoal chega depois um pouquinho do horário. É de sim. praxe a gente atrasar uns 10 minutinhos na entrada para Tudo dar tempo bem. dos nossos usuários chegar das suas unidades de trabalho e assistir. Mariana, Fantástico. sou a Sim. Cláudia e trabalho com a Karen na pesquisa e também trabalho na residência. Então, esse programa do café, que a gente tem trazido temas que são atuais e que permitem uma reflexão sobre a vida, sobre o momento atual, ele é aberto, é um convite também aos nossos vários residentes. Nós temos vários programas de residência na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, inclusive alguns programas que acontecem no interior do estado, né? Então, o convite é aberto aos residentes. A coordenadora geral da residência está aqui conosco, a professora Maria Antônia também está aqui com a gente, está banando ali. E nós estamos muito felizes de estar contigo. Aqui está conosco agora a diretora da escola, vai se apresentar. Tudo Boa bom, noite, professor? tudo bem? Bem-vinda, Terezinha Obrigada. Valdoso. Muito feliz com a tua participação. Desculpa, poderia repetir o seu nome? É Terezinha Valduga Cardoso, a diretora da escola. Muito feliz em poder contar contigo, com a tua participação nesse momento muito importante para todos nós. Muito obrigada, Terezinha, Karen, Cláudia, Maria Antônia. É um prazer estar com vocês. Queria pedir desculpas, assim, porque eu sei que no início eu não respondi as mensagens e tal, mas na verdade porque eu estava de férias, eu não estava recebendo. Então, Sim, peço desculpas pela imagina, demora em a gente responder, mas é uma só. honra estar aqui com vocês. Que bom. Mariana, enquanto a gente não começa, eu estava lendo algumas coisas, né, sobre a Unesco, claro que uma leitura muito superficial, mas eu vi alguns dados sobre a questão dos refugiados, inclusive a questão conceitual, né, a diferença de migração, de pessoas em deslocamento, de refugiados. Acho que se tu pudesse também trazer esses conceitos para os nossos ouvintes, né, clarear, e também contar os programas que a Unesco faz, tanto no Brasil como em outros países, em relação a essas populações, né? Acho que seria bárbaro. Eu não sei como é que tu queres que eu te apresente. Eu sou oficial de projetos do setor da educação da Unesco. Aham, perfeito. Isso aqui é educação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, então, rapidinho. Mariana, Sim, a gente faz uma pequena introdução, uma pequena boas-vindas, né? Tá? A sim, Cláudia vai fazer a tua apresentação, ela que vai fazer a coordenação, tá? perfeito. E normalmente a gente está dando um tempinho para o pessoal ir entrando, né? Normalmente o palestrante ele tem 45 minutos, 50 minutos para fazer a sua exposição. Eu não sei se tu vais compartilhar alguma coisa, tá? Sim, tem uma apresentação. Tá, nós temos ali um botãozinho escrito compartilhar, se tu quiseres testar o compartilhamento. Sim, vou testar agora. Só estou pegando aqui o que eu não tinha colocado os conceitos direitinho de migração e tal, mas eu tenho isso aqui, só vou colocar aqui rapidinho. Também não é uma necessidade, Mariana, era só uma Não, mas sugestão. é importante sim. Deixa eu compartilhar então minha tela. Estão vendo? Perfeitamente.
Aham. Sim, tá bem bom. Obrigada. Perfeito. Deixa eu ver aqui, sou. Ai, ai, perdi vocês aqui. Onde vocês estão? Estamos aqui ainda. Sim, mas. Às 18h10 começamos, né? Sim. 3 minutinhos. Só nós que estamos aqui. Não. Onde que tem tudo? Ai, gente, sumiu aqui minha tela. Nós estamos vendo o compartilhamento, Mariana. Tá, vocês estão me vendo? E também estamos te vendo. Tá. Bom, ai, não, mas queria isso aqui grande, porque eu quero ver quem tá aqui. E tá, ficou pequenininho o meu. Vocês ficaram bem pequenininhos na minha tela, eu não sei como ampliar de novo. Sim, é só parar o compartilhamento. Se tu parar o compartilhamento, parar o vídeo. Parar o vídeo. Não, não tá me dando nem essa opção. Alexandre Gamba, por favor, pode parar o compartilhamento dela? Ou eu posso parar? Não, é que assim, eu tinha vocês numa tela e a minha apresentação é outra tela. Agora, na tela que eu tinha vocês, ficou muito pequeno. Não tô conseguindo ver os controles, entendeu? Para Talvez botar mudo, essas pelo, coisas. talvez pelo compartilhamento, Mariana, fique assim. Tem uma barrinha em cima. Aham. Nessa barrinha de cima que aparece ali, aparece a barra de ferramentas. Não, é que não tô nessa. Saiu dessa. Bota o mouse em cima, lá em cima, que ela Vou te aparece. mandar a foto para você entender o que está acontecendo aqui. O teu layout ali, tu adotou qual layout? Não, nenhum. Ele simplesmente reduziu. Te mandei a foto aí para você ver. O que que tem ali no meu antes? Ah, é. Usando. No teu layout ali, tu clica no botãozinho que tem pilha. Que tem os três botãozinhos embaixo, os três quadradinhos, Tem 3 quadradinhos em cima e um quadrado maior. né? Não tem essa opção. Vê qual a opção que tem ali. Eu acho, pessoal, que a gente poderia parar Usa. Tu pode usar o do bem do canto ali, a opção que só tem um quadradinho. Não Alexandre tenho. Salles. Não tem essa opção. Pare o compartilhamento dela, que vai voltar ao normal. Aí, Ah, nossa. Obrigada. tá? Porque senão eu não vejo. Ah, entendi. É porque senão eu não consigo, então, ver quantas pessoas tem, essas coisas, né? Isso. Tá. A única coisa é que nós não estamos te vendo, tá? Na Sim, câmera. sim, eu já vou voltar, já vou voltar. Só estou pegando aqui um documento e já vou voltar. Ok. Que ela entrou, eu pedi, ela entrou. Acho que podemos começar. Acho que sim. Só um medicamento que disseram para mim, deu manipulado. Geralmente eu não. Só uns 700. Nossa, para que isso? Nossa.
Muito bem, então vamos começando, né? Começando aos pouquinhos, só aguardando a nossa convidada de hoje, né? Retornar à parte virtual e a gente já inicia. Bem-vindos a todos aqueles que estão chegando nesse espaço do Café Consciência, terceira edição do ano de 2022. Que bom que vocês estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar e apresentar a nossa convidada da noite. Ai, Pedimos para o pessoal manter os microfones fechadinhos, por favor. Então, aqui estamos com a nossa convidada. Então, vamos começando a nos apresentar. Aqui é a Karen Cardoso, diretora adjunta da Escola de Saúde Pública. É um prazer estar com vocês, representando a divisão de pesquisa em saúde, que é responsável pelo Café Consciência. Está aqui conosco hoje, representando a direção da escola, também a nossa diretora, Terezinha Valduga Cardoso, que sempre prestigia estas ações da divisão de pesquisa, da residência integrada em saúde, e vai dar o seu boa noite, né, diretora? Está aqui o microfone está aberto. Boa noite a todos e todas, em especial a nossa convidada Mariana Alcalay está com a gente. Mariana Ocalay, que a gente já teve o prazer de conversar antes. A gente fica muito feliz de poder contar com a tua presença e a todos vocês, nossos convidados. Espero que a gente tenha uma hora, né, de trocas e compartilhamento de conhecimentos. Isso é muito importante nesse mundo da formação, né, que é a nossa grande missão da escola, né? É a formação, a qualificação, do nosso sistema único de saúde, né? O fortalecimento do nosso sistema único de saúde e promover esses eventos que objetiva compartilhar conhecimentos, trocar novos conhecimentos, enfim, né? Espero que aproveitem o máximo esse nosso encontro. Um bom evento a todos nós, né? Obrigada. Muito obrigada, diretora Terezinha. É um prazer tê-la aqui, professora, doutora Mariana Alcalay, e eu passo a palavra para a coordenadora da noite, que é a Cláudia, né? Ela vai se apresentar, servidora da casa, pesquisadora, então ela vai apresentar a nossa convidada da noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso café, terceira edição do ano de 2022, como disse a Karen. Nós estamos muito felizes de te ter conosco, Mariana. Acho que é um tema falar hoje, né, sobre a migração, sobre os refugiados, sobre as pessoas em deslocamento. Acho que é um tema muito importante com tudo que nós temos visto no nosso contexto. E também saber um pouco mais, através de ti, do que a Unesco vem fazendo por toda essa população, né? Então, é com muita alegria que a gente te recebe e eu te passo a palavra para que a gente possa, então, te escutar. Os residentes que participarem desse evento e quiserem depois contar como horas complementares, eles poderão assinar sua presença no chat ou no formulário. Então, Mariana, te passo a palavra. muito obrigada pelo espaço, por essa oportunidade. Agradeço muito a você, diretora Teresina, a Karen, a Cláudia, a Maria Antônia, a todos os presentes aqui. É uma honra estar com vocês. O tema de hoje será o tema de migração, né, e imigração no sentido amplo. É uma grande honra. Ai, gente, agora travou meu.
Desculpa, eu não sei o que está acontecendo, que eu estou com muito problema tecnológico hoje. Travou meu mouse. Não estou Vai dar conseguindo tudo certo. compartilhar. Estamos te Sim, ouvindo mas tranquilo, tá tudo certo. obrigada, mas não consigo compartilhar. Ah, agora acho que eu vou conseguir. Ah, finalmente, desculpa. Então, vou compartilhar aqui minha tela. É, Eu tentei, Fá. Estão conseguindo ver? Ainda não. Agora sim. É. Ah, ótimo, muito obrigada. Então, é uma grande honra estar com vocês aqui hoje. É, é um tema extremamente importante neste momento que estamos vivendo no contexto global. E eu gostaria, assim, de agradecer especialmente porque é um tema que me é muito caro, pessoalmente. Eu sou, para me apresentar para vocês, eu sou Mariana Alcalay, sou oficial de projetos do setor de educação da Unesco no Brasil e sou ponto focal da, além dos projetos de cooperação técnica em educação, sou ponto focal da Unesco nos temas de educação para o desenvolvimento sustentável e migrações, especialmente os migrantes venezuelanos, aqui no Brasil. E é um tema muito caro a nível pessoal, porque eu sou venezuelana, então eu sou migrante. eh, enfim, trabalhamos muito. A palestra ou seja, a exposição de hoje será mais sobre a perspectiva do direito à educação dos migrantes, que é a minha área e que eu posso compartilhar com vocês. Antes de começar, é importante explicar o que é um migrante, o que é um emigrante, o que é um imigrante, o que é um deslocado interno, e o que é um refugiado, né? Tem diferenças conceituais. No fundo, assim, a palavra que utilizamos são migrantes, que envolve todos esses grupos. É, qual é a diferença? Ou seja, um migrante é alguém que sai do local onde habita e vai para outro local. Pode ser interno, um migrante interno, ou seja, alguém que vai, não sei, do Piauí para São Paulo, é um migrante, um deslocado interno. Um emigrante é a pessoa que sai do seu país de origem, visto desde seu país de origem. Então, por exemplo, um brasileiro que vai morar na Europa, ele é um emigrante. Um imigrante é o estrangeiro que chega no país. Então, por exemplo, um haitiano, um venezuelano que chega no Brasil, para o brasileiro, ele é um imigrante. Para o venezuelano, ele é um emigrante, porque ele saiu da Venezuela. E o refugiado é um status um pouco mais, eh, mais complexo, né? Porque para ser refugiado tem algumas condições que devem ser apresentadas. Os refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem, e fundado em temores de persecução relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Neste momento também estão sendo considerados. Então, o refugiado tem que provar que ele está tendo algum tipo de persecução, algum temor da sua vida no país de origem. Isso pode ser de cunho político. Em alguns países, por exemplo, a comunidade LGBTI não é permitida, então eles podem sim morrer pela orientação sexual, ou por ser parte de um grupo étnico. Então essas pessoas são refugiadas, tá? É um pouco diferente, por exemplo, é bem diferente, por exemplo, de um migrante ou imigrante, né? A gente
usa muito nas Nações Unidas o conceito de migrante, porque, na verdade, o emigrante e o imigrante é a mesma coisa dependendo do ponto de vista, né? Se é do local de partida ou se é do local de chegada. Então, para a gente coloca de uma forma geral, né? Então, assim, o migrante pode migrar por estudos, para fazer um estudo, a trabalho, pode ser também uma migração por uma crise econômica, como, por exemplo, na Venezuela, né? Muitos saíram porque não tinham meios de subsistência, não conseguiam comprar os alimentos, tinha um grande desabastecimento de tudo, né? De alimentação, de saúde, de remédios, etc. E aí, isso é considerado também uma crise humanitária. Então, a crise humanitária não somente pode ser política, ela também pode ser de cunho econômico, social, e inclusive devido a, a crises climáticas, né? Como, por exemplo, o Haiti, né? O que vimos que aconteceu no Haiti. Espero. E o deslocado interno é aquele migrante ou aquela pessoa que sai do seu local de origem para outro ponto do seu próprio país. Isso aconteceu muito, por exemplo, na Colômbia, na época das Farc, quando os colombianos tinham que sair da região onde eles moravam, porque o narcotráfico, ou as Farc, ou alguns grupos guerrilheiros se encontravam no seu território e eles foram forçados a ir para outras cidades dentro do próprio país para fugir da violência, né? Espero ter sido clara. Se tiverem perguntas no final, estou. Ou também pode me interromper se tiverem perguntas ao longo da apresentação. Muito, Mariana, muito claro a apresentação dos conceitos. Obrigada. Então, assim, eu vou abrir aqui a apresentação. De acordo com a edição de 2019, a Unesco faz todo ano um relatório de monitoramento global da educação. O que é isso? Só para contextualizar, a Unesco trabalha muito, todas as Nações Unidas, os governos, todos trabalhamos muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trabalhados de forma interligada, interdependente, e dentro desses objetivos, algumas agências ou algumas organizações de Nações Unidas estão à frente do monitoramento e da implementação desses objetivos. No caso da Unesco, a gente é agência líder para a implementação do ODS 4, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que é o objetivo da educação de qualidade para todos, né? E a partir daí, todo ano a gente faz um relatório de monitoramento global da educação, onde falamos como se encontra a educação a nível mundial, a nível global, e todo ano escolhemos uma temática. Então, para dar alguns exemplos, houve a temática da participação compartilhada, houve a temática de meio ambiente, do planeta, houve várias temáticas, e um deles, em 2019, tratou especificamente a temática das migrações. Tá? Então, ele traz alguns dados bem interessantes relativos à educação, e dentro desse relatório, cerca de 1 em cada 30 pessoas vive em um país diferente onde nasceu. Em 2019, havia 272 milhões de migrantes e refugiados. Quase 2/3 dos migrantes se dirigem a países de renda alta, embora a maioria se mude para trabalhar, alguns também fazem para estudar, e com isso a migração internacional afeta a educação dos seus descendentes.
cerca de uma em cada 80 pessoas se desloca dentro das ou entre fronteiras devido a conflitos ou desastres naturais. Então, aqui estamos falando de migração em geral, tanto migração para estudo, para trabalho, como refugiado, como deslocado interno. Então, assim, é um tema que vocês veem isso aqui. Eu estou falando de 2019, mas agora estamos com vários problemas migratórios, né? Estamos acompanhando de muito perto agora a questão da Ucrânia, né? Então, esses números, obviamente, são muito maiores hoje em dia, né? Segundo a Acnur, em 2018, foi o maior número de solicitações de reconhecimento de condição de refugiado. Então, aqui já estamos falando de pessoas que pediram refúgio e que obteram refúgio, a condição de refugiados. Isso em 2018 foi devido ao fluxo de venezuelanos, já que com esse movimento houve um aumento exponencial. No total, foram mais de 80 mil solicitações de refúgio. Vejam bem, 80 mil pessoas que têm, só em um ano, que tiveram medo da sua vida no seu país de origem por alguma razão. Sendo desses 80 mil em 2018, foram 61.681 venezuelanos. Então, vejam bem, claro, agora provavelmente esse número cresceu muito com a questão da guerra na Ucrânia. No Brasil, em segundo lugar está o Haiti, que tem 7 mil solicitações em 2018. E para vocês terem uma ideia do grande crescimento que houve aqui no Brasil de migrantes venezuelanos, no caso, que é a grande migração que estamos recebendo, Roraima recebeu 16 mil solicitações de refúgio em 2017. Isso significa um aumento de mais de 300% se comparado com o ano anterior. Claro, a migração venezuelana diminuiu muito no Brasil na época da pandemia, por causa do fechamento das fronteiras e uma série de outras questões. Mas, mesmo assim, essa migração continuou acontecendo pelos lados, né? As pessoas vinham pela fronteira não oficialmente, né? Que é bem difícil, assim, para Nações Unidas contabilizar qual o número real dos venezuelanos que entraram durante a pandemia por isso, né? A nossa diretora-geral da Unesco fez uma fala bem interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui, sempre pensando o que a gente está vendo desde o ponto de vista educacional. Ignorar a educação de imigrantes representa um desperdício de um enorme potencial humano. A oferta educacional por si só não é suficiente. O ambiente escolar deve se adaptar e apoiar as necessidades específicas dos migrantes, incluir migrantes e refugiados nas mesmas escolas da população local é um ponto de partida importante para se construir uma coesão social. No entanto, o formato das aulas e a língua na qual elas são ministradas, bem como a discriminação, são fatores que podem afugentá-lo. Docentes qualificados são essenciais para garantir a inclusão de estudantes migrantes e refugiados, mas eles também precisam de apoio para administrar aulas multilingües e multiculturais, que muitas vezes incluem estudantes com necessidades psicossociais. Isso é um pouco para abrir a apresentação, não vou ler tanto assim nos próximos slides. Então, falando do direito à educação para refugiados, um pouco retomando o que a nossa diretora-geral tenta transmitir nessa fala, além do acesso à qualidade e à relevância da educação fornecida, perdão, além do acesso, a qualidade e a relevância também são super importantes, né? Não adianta eu abrir a escola se a educação não é de qualidade e se não é relevante. Claro, isso para todos, tá? Não só para os migrantes. Mas é muito importante, nesse contexto, ter treinamento de professores e materiais de aprendizagem para refugiados e imigrantes.
Por quê? Muitas vezes o professor, por desconhecimento ou por não conseguir se comunicar com um migrante que não fala o idioma, ou por situações como temos visto no Brasil, né, de discriminação, sobretudo na fronteira, quando houve aquele boom de venezuelanos que inundou Boa Vista, Pacaraima, etc. eh, Eles não têm essa sensibilidade, né? Lembre-se que assim, esses refugiados, imigrantes, estão vindo em situações muito precárias, de muita vulnerabilidade, com muitas tiveram que deixar suas famílias, as suas casas, os seus amigos, muitas vezes a pé, em condições terríveis para chegar no Brasil. Então, assim, o trabalho, essa sensibilidade do professor e da escola como um todo, dos diretores, de toda a equipe, é extremamente importante para entender e esse acolhimento tem que ser diferente na escola, tem que ser diferenciado. Tem traumas, tem toda uma história por trás desses refugiados imigrantes. E, por outro lado, também essa multiculturalidade na sala de aula pode ser aproveitada, pode ser uma coisa muito positiva para os outros alunos conhecerem outras culturas, conhecerem outras formas de ver a vida, entenderem o que acontece nesses países, por que esses refugiados estão vindo. Então, assim, e temos experiências belíssimas no Brasil disso, eu não sei se vai dar tempo de apresentar uma delas para vocês, mas tem experiências lindas onde todos aprendem, né? É, Às vezes também é difícil avaliar os antecedentes educacionais dos migrantes e refugiados. Muitos saem correndo do país. Imagina, por exemplo, numa Síria, explodiu a casa, não vai ter o histórico escolar, não vai ter ou a escola, não vai ter os documentos. Então, assim, nisso o Brasil tem sido muito solidário, né, no sentido de ter as entrevistas com os alunos para ver qual é o nível escolar em que ele se encontra, etc. Mas isso demorou, assim, graças a Deus o Brasil tem essa iniciativa, mas outros países não têm. E aí dificulta o ingresso dos alunos nas escolas. Muitas vezes falta informação para os pais. Ah, meu filho, por exemplo, um pai que chega, que não atravessa a fronteira de forma, digamos assim, legal, quando a fronteira estava fechada. Esse pai muitas vezes vai pensar que porque ele está ilegal no país, o filho não tem direito à educação. Ele não sabe que o filho tem direito, ele não sabe que a educação é gratuita, que é um direito humano respeitado no Brasil. Então, assim, muitas vezes tem essa falta de informação. O que ele tem direito, o que ele não tem direito, o medo de chegar até uma instituição pública, né? E, por outro lado, a escola também tem um papel maravilhoso, que pode ter um papel maravilhoso, que é ser esse ator integrador da família na comunidade, porque muitas vezes, através da escola, é a porta de entrada para poder entrar na comunidade como um todo, né? Então, tem um potencial muito forte. E usando um pouco o lema da Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás, não podemos deixar ninguém para trás, especialmente no cumprimento do direito à educação de populações vulneráveis, em especial migrantes e refugiados. E a Unesco procura sempre chamar atenção para assegurar o direito à educação para todos. É crucial que todos os migrantes e refugiados tenham acesso a uma educação de qualidade. Para contextualizar também um pouco esse movimento migratório tão grande que eu vou contextualizar no Brasil, né, que aconteceu com os venezuelanos, queria mostrar para vocês alguns slides que explica de que forma funciona a nível internacional e a nível nacional a acolhida dos venezuelanos no Brasil, que é o maior número de refugiados, na verdade, da história da América Latina e do Brasil também. Em 2018, o secretário-geral das Nações Unidas solicitou que a ACNUR, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados e Imigrantes, e a OIM, que é a Organização Mundial para Migrantes,
ele solicitou que essas duas agências das Nações Unidas coordenassem respostas operativas integradas interagenciais, ou seja, com os demais, as demais agências e organizações das Nações Unidas, diante do acentuado deslocamento de refugiados e imigrantes venezuelanos. Foi assim que se criou o que chamamos da Plataforma Regional de Coordenação Interagencial para Migrantes e Refugiados Venezuelanos. Essa iniciativa é muito pioneira, porque, na verdade, nos outros países, se vocês lembram, tem ajuda humanitária para os haitianos, tem ajuda humanitária em Ruanda, tem ajuda humanitária, porque cada país tem as suas especificidades nas suas migrações. Algumas são de cunho por uma questão de guerra, outras por uma questão climática, outras por uma questão política. Então, cada um tem as suas especificidades. No caso da Venezuela, é novo para as Nações Unidas, porque que acontece? Embora cada país, o Brasil, o Chile, a Colômbia, na América Latina, tenha as suas regulamentações específicas referente a migrações e a migrantes, o problema era latino-americano, era o mesmo problema para todos. Então, o que as Nações Unidas tentou fazer dessa vez é fazer uma ajuda articulada entre os países e entre as organizações internacionais das Nações Unidas, para dar uma resposta mais articulada, porque os problemas acabam sendo os mesmos. São os mesmos venezuelanos que vão para todos os países, esses países da América Latina. Então, por isso, não se criou uma missão humanitária para o Brasil, outra para a Colômbia, outra para o Equador. É uma regional para todos os países da América Latina que, de repente, tiveram que abrir as portas para a migração venezuelana. Um pouco dados dessa migração venezuelana, que eu estou me focando nos venezuelanos, não é porque eu sou venezuelana, é porque o maior número de refugiados, né, que tem atualmente no Brasil. O total de refugiados venezuelanos, refugiados imigrantes no Brasil, até hoje, dados agora de março de 2022, é de 337.248 pessoas. E volto a falar, sendo que durante 2 anos houve entrada de venezuelanos de forma, digamos assim, ilegal, que não estão contabilizados nesse número. Desses migrantes, atualmente tem 49.045 refugiados reconhecidos, ou seja, eles já obtiveram digamos assim, eles conseguiram provar, fazer toda a solicitação e concederam o status de refugiado. Solicitações de refúgio são 93.997 até fevereiro. E venezuelanos com autorização de residência, 184.894. A residência seria uma migração normal, né? Ou seja, alguém que vem para trabalhar, para estudar, porque não consegue, ou por razões também econômicas. E refugiados, como eu falei, é alguém que está sendo ameaçado no seu país de origem. Então, vejam bem o número de solicitações que temos, né? Que é bastante alto. Nos últimos anos, os venezuelanos têm sofrido com falta de condições básicas de sobrevivência. Uma grande parte da população, quase 95%, vive embaixo da linha da pobreza, sendo que destes, 76,6% vivem em pobreza extrema. Muitos não têm conseguido atender às suas necessidades mais básicas, como alimentação e acesso a cuidados da saúde. A crise venezuelana tem origem em uma crise política, socioeconômica e sanitária. O maior fluxo de refugiados e imigrantes da história da América Latina, como eu falei antes. O Brasil, atualmente, acolhe, na verdade, não é a quinta, é a quarta maior população de nacionais venezuelanos deslocados na América Latina. Essa aqui é a estrutura, digamos assim, da resposta humanitária latino-americana
e também brasileira, obviamente, da ajuda humanitária a venezuelanos. Então, como pode ver, tem vários setores. Tem o setor de abrigamento e de distribuição alimentar, dos quais os líderes são a CNUR, a AFSE e a OIM, o setor de educação, o setor de proteção, o setor de saúde, etc., etc. A Unesco é líder do setor de educação nessa resposta de imigrantes, e é por isso que eu falei no início que eu era ponto focal, porque eu que trabalho nesse setor específico. Além desses setores prioritários, tem grupos de trabalho com populações indígenas e outros subsetores também, como proteção à criança, tráfico de pessoas, etc. Novamente, alguns números, né? De novo, de venezuelanos, 280, desses 363 mil venezuelanos, 285.414 são pessoas com necessidades, ou seja, que ainda não estão estáveis no trabalho, etc. E os que estão mais vulneráveis de todos, ou seja, aqueles que estão em refúgio, aqueles que estão na rua, aqueles em situação de maior vulnerabilidade, em 2022, no setor, a gente considera que são 118.684 pessoas com as quais estamos trabalhando. Somos 55 parceiros entre as Nações Unidas, a organização, as ONGs e a sociedade civil que trabalhamos este ano em 2022. Eu vou passar um pouco, porque eu acho que é muito. Agora eu vou entrar um pouco no que a Unesco vem fazendo, né, com relação ao direito à educação para migrantes. A gente traduziu dois livros bem importantes, duas publicações bem importantes da Unesco, que é a proteção do direito à educação para refugiados e a implementação do direito à educação de refugiados, com uma perspectiva de políticas públicas de educação. Então, isso explica o marco legal internacional do direito à educação e traduz as obrigações internacionais em marcos legais de ação e políticas públicas. Esses materiais são mais para tomadores de decisão de políticas públicas, secretarias de educação, Ministério da Educação, etc., explicando tanto o marco internacional como implementar políticas públicas de acesso à educação para migrantes. A gente fez também um treinamento para profissionais da área de saúde, de desenvolvimento de competências interculturais no âmbito do Covid-19, que foi bem importante, porque era um pouco daquilo que eu estava falando, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro, muitas vezes de poder acolher de uma forma diferente, né, os migrantes na área da saúde. Com o município de São Paulo, temos trabalhado muito fortemente a questão da migração. Fizemos orientações pedagógicas para professores de como acolher os migrantes nas escolas e também de algumas atividades que podem ser feitas, como a escola pode se beneficiar, etc. E fizemos também três cadernos de português para migrantes. Isso agora todas essas ações que eu estou explicando agora não são para venezuelanos, tá? É para todos os migrantes, tá? Em geral. Essa metodologia é muito interessante, porque ela nasceu com voluntários, professores voluntários, das escolas públicas do município de São Paulo, que davam aula à noite, muitas vezes nas escolas, para os pais dos migrantes, dos alunos migrantes de português.
Depois se instituiu uma política pública e agora não é mais voluntário, agora são professores formados, etc. Tanto é que a gente ajudou a fazer os cadernos, tanto intermediário como avançado, porque antigamente só tinha o básico, né, de português para estrangeiro. A gente também fez toda uma curadoria, uma pesquisa de experiências exitosas na área de educação para migrantes, como uma forma, são vídeos relativamente curtos, que gostamos fizemos com várias secretarias, com a FUNAI, porque também tem a questão dos indígenas, que eu vou falar daqui a pouco, dos indígenas migrantes, para tentar dar um pontapé e mostrar como é possível integrar de forma positiva os migrantes dentro da educação, né? Tivemos vários critérios que teriam que ser. Então, tem educação infantil, educação para jovens e adultos e educação indígena. Fizemos também, estão convidados, todos esses materiais estão disponíveis na nossa página web, estão, por favor, convidadíssimos para olhar, para dar uma olhada, para, enfim, para consultar. Temos também 4 guias bem interessantes que foram feitos pela Unesco no Chile, né? Porque eles têm bastante conhecimento sobre educação em contexto de emergência, especialmente pelas questões climáticas, mas a Unesco entende a educação em contexto de emergência como, como não só emergência climática, ou seja, a migração é considerada um contexto de emergência, os problemas climáticos também, obviamente, terremotos, tsunamis, etc., coloca a educação no contexto de emergência, mas também o Covid colocou a educação em contexto de emergência. Então, assim, esses guias para a educação permitem trabalhar primeiro a educação em contexto de emergência, linkado à educação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, a abertura lúdica do currículo, como trabalhar o currículo num contexto de emergência, e aí também estamos integrando os migrantes, né? Estamos considerando os migrantes, as comunidades de aprendizagem, que é como tratar a comunidade escolar, né, do entorno, e, por último, o apoio socioemocional, que é importantíssimo no contexto de emergência, tanto no Covid como os migrantes, etc. Temos também agora em andamento o projeto da Unesco, que chama Unesco Qualification Passport, que é a ideia, porque muitas vezes os refugiados, os migrantes, como eu falei, chegam no país sem documentos, sem histórico, sem os documentos, isso para a educação superior, tá? Sem nenhuma comprovação de que ele fez, sei lá, 3 anos de arquitetura no país de origem, ou tem conhecimentos de inglês, de francês, etc. Então, esse é um projeto muito bonito que nasceu na Europa, a partir das migrações acho que em 2010, aproximadamente, quando a Unesco tem, acho que tem alguém com o microfone aberto, porque está me dando retorno. Não sei, desculpa, talvez você esteja enganando. Então, assim, como avaliar? Isso aqui não é uma revalidação de diplomas, né? É uma avaliação de conhecimentos. A Unesco avalia se os conhecimentos que a pessoa primeiro faz uma autodeclaração do que ele estudou. Olha, eu fiz 5 semestres de arquitetura, eu terminei pedagogia, eu falo francês fluente, eu fiz engenharia, 2 anos. Então, assim, se monta uma banca de especialistas que vão fazer como se fosse um exame oral para ver se a pessoa realmente tem esses conhecimentos, e a partir daí a Unesco emite
o passaporte de qualificação para migrantes e refugiados. Esse instrumento é bem importante, ele não é uma revalidação do diploma, mas é importante tanto para o mundo de trabalho como para que eles continuem os seus estudos, já que esse passaporte é reconhecido em vários países que, inclusive, dão bolsas de estudos para os refugiados e imigrantes que tiverem esse passaporte de qualificação. A gente está em negociação para fazer o primeiro passaporte de qualificação da Unesco na América Latina no Brasil. E, enfim, estamos em negociação, mas ele já acontece na Europa, já aconteceu em alguns países da África, da Ásia, etc. Então, o Brasil provavelmente será o primeiro país a implementar na América Latina. Dentro das ações que a Unesco vem desenvolvendo com migrantes e refugiados, também tem umas atividades bem interessantes na área de educação para a saúde. Em conjunto com a UNAIDS e com outros colegas, a OPAS e outros colegas das Nações Unidas, a Unesco vem trabalhando fortemente em Roraima em temas relacionados à educação para a saúde, especialmente relacionados à Covid-19, à prevenção e a ações relacionadas a HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Então, temos ações realizadas em parceria com agências internacionais, instituições governamentais e organizações da sociedade civil locais, e apoio e coordenação das equipes da R4V, é aquela plataforma interagencial de ajuda humanitária para venezuelanos. Temos 3 eixos de trabalho. Primeiro, o enfrentamento do preconceito, estigma e discriminação, fortalecimento de prevenção combinada do HIV/AIDS e fortalecimento das organizações da sociedade civil locais. Temos como estratégia formar equipes, né, das organizações internacionais, organizações governamentais e OSCs, de prevenção combinada e de enfrentamento ao preconceito, estigma e discriminação, formar membros da sociedade civil visando a sustentabilidade institucional e o fortalecimento das suas atividades, elaborar material de comunicação sobre prevenção, direitos à saúde, civis, direitos humanos em espanhol e idiomas indígenas, apoiar ações de intervenção nos abrigos e ocupações espontâneas, realizar o índice de estigma ampliado referente a migrantes, coordenar as ações da plataforma interagencial, buscar parceria com setores acadêmicos de pesquisa e produzir um relatório técnico de impacto do HIV/AIDS com as comunidades rurais. Fizemos também, isso é para esse ano, o que vamos fazer esse ano. A gente trabalhou fortemente também em materiais de prevenção de HIV/AIDS, tanto para os Warau e os Enhepá, que são as duas maiores etnias indígenas que atravessaram a fronteira no Brasil, sendo que são etnias bem diferentes, porque os Warau são, historicamente, uma etnia que mora em centros rurais. Eles foram, já na Venezuela, desde os anos 70, eles foram expulsos, digamos, da sua terra, e eles são urbanos, mas falam Warau, muitos não falam espanhol, e continuam com suas tradições, etc. Os Enhepás já são os Pemons, na verdade, são os Enhepás brasileiros, então eles somente estão divididos pela fronteira, mas falam o mesmo idioma, têm a mesma cultura. Então temos visto, inclusive, uma das experiências exitosas dos vídeos é justamente essa acolhida dos Enhepás brasileiros, acolhendo os Pemons venezuelanos de uma forma extraordinária, ou seja, eles realmente abriram as casas, construíram juntos mais moradias,
incluíram nas escolas, se integraram muito bem, inclusive pela familiaridade, né, com a cultura e a língua. Então, então, no Covid, então, tivemos muita dificuldade, trabalhamos muito vídeos sobre HIV/AIDS em idiomas, tanto em espanhol quanto nos idiomas indígenas, a questão de disseminar as experiências exitosas nas escolas para sensibilizar os professores, palestras, cursos, estamos constantemente trabalhando esses temas, como estou aqui hoje, que é uma honra estar com vocês. Então, houve várias dificuldades, né, vulnerabilidades exacerbadas durante o Covid, as pessoas, muitas crianças, sabemos do drama, né, educacional do Covid, né, das crianças, no retrocesso educacional. Então, com migrantes foi pior ainda, né, porque os pais não conseguiam acompanhar. Primeiro, a dificuldade de acesso, né? Depois, para quem tinha acesso, a dificuldade dos pais de ajudarem de acompanhar uma aula em português que eles não falavam. Então, assim, é um problema muito maior e muito mais profundo para os migrantes, por causa da dificuldade com o idioma, com acesso, com a tecnologias, etc. E a gente vem trabalhando, então, até agora, temos trabalhado desde o Covid, continuamos, para que não haja abandono, para incentivar esses alunos a continuarem nas escolas. Acho que me estendi mais do que o tempo que eu tinha, vocês falaram 45 minutos, acabei falando muito mais. É, quero agradecer mais uma vez a todos e todas por estarem aqui, por me escutarem, pela paciência, e estou à disposição em caso de dúvidas. Muito obrigada. Mariana, a gente só tem que te agradecer, né? Está sendo um prazer te escutar e aprender, né? E saber mais dados sobre a questão, né, da própria posição do Brasil em relação aos migrantes, né? E com O certeza Brasil, na verdade, o Brasil é tomado como um exemplo, né, a nível internacional, porque o Brasil é um país que, primeiro, que mudou a legislação, né, da migração brasileira, e facilitou muito a entrada dos venezuelanos, dando permanência. Eu nem falei da Operação Acolhida, porque aí seria outra apresentação, né? Mas o Brasil é pioneiro, né? Com a Operação Acolhida, de levar esses venezuelanos para diferentes estados e municípios, para que eles possam, para que não ficassem todos em Pacaraima, né? Porque realmente a cidade, nem em Boa Vista, não tem estrutura para isso. Então, assim, tanto a Operação Acolhida do governo, a parceria com as organizações internacionais, a facilitação da documentação dos venezuelanos que já, entrando no país, já são cadastrados, já têm essa documentação, né, como permanentes no Brasil, é extraordinária. Assim, realmente o Brasil tem sido um país muito, muito solidário com os venezuelanos nessa crise humanitária. Desculpa que te bom contar, mas eu esqueci de falar isso. Que bom que a gente pode estar tendo essa experiência positiva em relação à migração, né? Eu sei também que no Sistema Único de Saúde, estando um estrangeiro em território nacional, qualquer instituição, qualquer serviço de saúde deverá atender, diferente de outros países em que há uma espécie de restrição. O nosso Sistema Único de Saúde, não importa de onde a pessoa vem, a sua origem, estando no território nacional, ele tem acesso aos cuidados de saúde. Também é um diferencial, né? Que nos deixa felizes que a gente pode ter um acolhimento não só em relação às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas a qualquer estrangeiro no país. A saúde e a educação realmente são dois direitos humanos cumpridos no Brasil para todos, né? Para sejam estrangeiros ou não. E referente à saúde,
Claro, a gente trabalha mais a parte de HIV/AIDS e esses temas, mas o Sistema Único de Saúde, obviamente, é uma porta de entrada fantástica, até porque os migrantes muitas vezes vêm com problemas de saúde graves, né? Então, o Brasil tem acolhido essas pessoas com doenças que não tinham remédios, que não tinham acesso de uma forma lindíssima. E sobre HIV/AIDS também, né? Recebemos muitos migrantes que nos seus países não têm o tratamento gratuito, né, de HIV/AIDS. Então, o Brasil, nesse sentido, também é um grande exemplo. Que bom. Mariana, eu fiquei com uma. Eu imagino que nossos ouvintes, né, têm muitas questões, mas uma que já nos ocorreu, assim, enquanto te escutávamos, né, tu falaste de um índice de estigma em relação ao imigrante. É um indicador que vocês trabalham? De que maneira isso pode ser acompanhado? Bom, eu queria contar para vocês, né, antes de responder, que, na verdade, essa palestra inicialmente ia ser dada por mim, que sou oficial de projetos de educação, e pela minha colega Ixará Mariana também, que é oficial de projetos de educação para a saúde. Então, quem é responsável por todos, eu estou apresentando a parte dela, né, que é a da saúde, quem é responsável por esses projetos maravilhosos, assim, com migrantes com relação à saúde, é a minha colega Mariana. Eu não vou ter muitos detalhes, infelizmente, para passar para vocês, mas eu sei que a Unesco vem trabalhando esse índice de estigma, né, sobretudo relacionado a HIV/AIDS, né, e DSTs. Então, assim, estamos tratando de trabalhar mais especificamente a questão do estigma com os migrantes, né? Mas aí, infelizmente, eu posso até pedir para minha colega fazer um pequeno resumo sobre isso e encaminho com muito prazer por e-mail, porque infelizmente não é a minha área. Sim. Achamos muito interessante, mas que bom que existe essa preocupação e esse acompanhamento. Mariana, uma outra questão, né, que nós estamos pensando também, muitas vezes as crianças que chegam nas escolas brasileiras, elas vêm com uma marca da experiência traumática de deixar para trás a sua casa, de ver o sofrimento dos pais, de ver as dificuldades que a família vem passando, né? E eu lembro de um documentário até de dados de crianças que se recusam a falar, ficam numa espécie de mutismo seletivo, uma forma de adoecimento, de não querer interagir. Vocês têm esses dados? Como é que tem sido em relação às crianças? O que as escolas têm feito para ajudar, né? Temos esses dados sim, inclusive no relatório mundial da Unesco, né, de educação, tem esses dados por país, etc. E é por isso que a Unesco insiste tanto na questão socioemocional, né? A gente acredita que o apoio socioemocional das escolas é extremamente importante para essas crianças que deixaram seu país, que deixaram seus amigos, que deixaram sua família em condições horrorosas, como eu falei, muitas vezes, sobretudo aqui no Brasil, né? Porque o que acontece? Os primeiros migrantes, estou falando da Venezuela de novo, né? Porque é uma migração bem específica, bem diferente, assim, por exemplo, da haitiana ou da Síria ou de outros países. Em casos, quando a Venezuela começou a migrar, os primeiros migrantes eram pessoas que tinham é, mais da classe média alta, digamos, que foram para a Europa, que tinham formação, que tinham idiomas, etc, etc. O fenômeno latino-americano, a diferença é que vocês devem ter visto isso em vários jornais e tal, é que essas pessoas que chegaram para o Brasil, para a Colômbia, para os países da América Latina, são pessoas, muitas vezes, não todas, tem pessoas extremamente competentes, extremamente formados e tal, mas muitos vieram a pé, muitos são pessoas que já eram vulneráveis na Venezuela
que chegaram a um ponto assim de fome, de desespero, que pegaram o que podiam e vieram a pé, né? E a pé, sabemos, no contexto humanitário, é extremamente perigoso para todos, para os adultos e especialmente para as crianças. Então, há muitos abusos, há, enfim, violações de direitos humanos, tem que pagar coisas absurdas, sobretudo durante o Covid, para poder passar pela fronteira, digamos, não oficial. Muitas vezes as mulheres também, porque quando chegam aqui, lembrem-se que os refúgios estavam lotados, famílias nas ruas, que também estavam sujeitos a violações de direitos humanos, a outras coisas. Então, a criança que chega à escola não é uma criança que chegou do seu país de origem e chegou direito na escola. Essa criança teve todo um período, né, dentro do país, onde provavelmente vivenciou uma vida muito dura e viu muita coisa horrível, tanto dos pais como das pessoas em volta, né? A gente tem muitos depoimentos assim que deixam a gente realmente muito triste, né, de escutar isso, horrorosos. Então, assim, essas crianças chegam com trauma, sim. Essas crianças precisam de apoio. Essas crianças vêm com uma defasagem educacional grande, porque do momento que eles saem da sua cidade de origem até o momento que a família consegue se estabelecer em um lugar e a criança entra na escola, estamos falando em torno de 2 anos, em torno, em média, né? Que é o que o relatório mais ou menos aponta. Então, só que para dar esse apoio socioemocional, é por isso que é importante formar os professores, né? Por isso que é importante que os professores entendam que se uma criança não está falando, se uma criança faz uma regressão, inclusive, etária, é por causa dos traumas, é por causa do que ela passou, e ela precisa muito mais, não ser colocada no canto, e sim ter esse acolhimento, ter essa ajuda, né, da escola. Então, você está certíssima. É um problema gravíssimo, sim. Nós estamos quase chegando no final, Mariana, e eu gostaria de saber se tem alguém do grupo que está assistindo que teria alguma pergunta, alguma observação para fazer, para a gente poder dar essa oportunidade para o pessoal que está aqui prestigiando esta excelente oportunidade de ouvir sobre essa temática que é tão atual, enquanto o pessoal pensa e levanta a mãozinha, né, e se manifesta. Eu gostaria de lembrar a todos os residentes que estão aqui, sim, a grande importância que existe na formação multicultural, porque os profissionais de saúde eles têm que estar preparados para atender qualquer tipo de clientela, de usuário do nosso sistema único de saúde, inclusive de outros países com outras culturas. Então, esta fala que nós estamos trazendo hoje, da nossa querida convidada da Unesco, né, a professora Mariana Alcalay, ela vem trazer exatamente esta reflexão importante na nossa formação enquanto profissionais de saúde. Então, nós temos duas pessoas que se manifestaram, a Raquel e a Maria Helena. Vamos primeiro a Raquel. Eu não sei se tu vais abrir o áudio, Raquel. Abrir, está me ouvindo? Sim, Sim, Raquel. Eu tinha uma pergunta bem básica até. Por exemplo, assim, qual órgão no Brasil um refugiado tem que procurar para ser ajudado? Porque tem muitas instituições, né? Sim, sim, excelente pergunta. Não existe pergunta simples, todas as perguntas são super válidas. Na verdade, você tem razão, assim, depende para quê. A resposta não é tão simples. Por exemplo, na fronteira, tem, obviamente, a Polícia Federal, etc., e a OIM, que é a Organização Mundial para Migrantes, e o Acnur, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, eles
junto com, claro, com a permissão do governo brasileiro, eles fazem essa identificação, digamos, da certificação, identificação no sentido de se a pessoa vai querer pedir refúgio, se a pessoa quer ser permanente, se a pessoa vai estudar, enfim, eles fazem um filtro, digamos assim, e dão essa identificação para os migrantes em geral, né? Se é refugiado é o pedido, se é o migrante é o CPF, etc, etc. A partir daí, ele entra com o Acnur novamente nos abrigos, né? E dentro dos abrigos, ele pode ou procurar um emprego onde ele está, né? No caso, Boa Vista, Pacaraima, ou ele pode se alistar, ou muitas vezes tem, agora está acontecendo muito que está vindo a família das pessoas que já conseguiram se estabelecer, por exemplo, em São Paulo, então essas famílias vão direto para São Paulo e já tem todo um apoio, porque a família que se estabeleceu já passou por isso, né? Agora, tem também cada estado, cada município, na verdade, tem algumas agências, por isso da importância desse grupo de ajuda humanitária, né? Então, tem organizações da sociedade civil com diferentes papéis. Então, por exemplo, em São Paulo, a Caritas é a organização, é a ONG que recebe os venezuelanos na Operação Acolhida, mas que também ajuda venezuelanos, imigrantes em geral, que chegam e não sabem como ter a carteira de trabalho, como fazer para achar um trabalho, para aprender português, para conseguir uma casa. Então, eles ajudam muito com todas essas diretrizes, tanto para ajudar como fazer para que uma criança entre na escola, como fazer uma matrícula, como ir até o SUS, etc. Ou seja, aí é muito variado, né? Tem várias questões. E tem também as secretarias de direitos humanos dos municípios, que normalmente têm centros de atenção a migrantes e refugiados, onde eles também podem ir para solicitar ajuda, orientação, etc. Então, depende, né? Se é para documentação, Acnur, OIM, Polícia Federal estão juntos. Se é para operação acolhida, através do governo, das Forças Armadas, né, que estão nos refúgios, né, faz aplica para poder ser interiorizado. Se já for para outra cidade por conta própria, tem tanto organismos governamentais como não governamentais que ajudam na integração desses refugiados. Espero ter respondido, Raquel. Sim, sim, Muito obrigada. obrigada. Sim, temos mais uma pergunta da Maria Helena para a gente, após fazer a conclusão. Maria Helena? Oi, Karen. Oi, Mariana. Boa noite. Tudo bem? Vocês Boa conseguem noite, me ouvir Marilene. bem? Sim, te Sim, ouvimos perfeito. bem. Então, eu entendo que não seja do teu departamento, Mariana, a questão da educação e da formação em saúde. Mas a Unesco, ela é líder, né? E também é referência em relação à educação. Só que me surgiu durante a tua fala, e desculpa se tu não puderes responder, tudo bem, eu vou aguardar o e-mail, tá? Mas eu queria saber, a partir do teu olhar, como tu avalia a relação do atendimento em relação aos tratamentos no SUS. Eu entendo que a dificuldade da língua ela é algo que trava, até para tu poder identificar e poder informar, tô sentindo dor aonde. Assim eu também compreendo que esses profissionais da saúde precisam estar preparados para isso. Por isso que eu queria saber como a Unesco, eu entendo que, né, diante do que tu falaste antes, mas como seria essa avaliação desse atendimento, principalmente nas UBSs, nas unidades básicas, porque é a porta de entrada, né, na atenção básica. Sim. Não sei se eu, Não, se eu não, a sua pergunta é excelente
E é uma grande preocupação mesmo, não só da Unesco, né, da OPAS, da OIE, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde também, das secretarias, né? Porque é isso que você está falando, tem vários problemas aí, não é só a língua o problema. O problema pode ser também cultural, ou seja, uma mulher muçulmana que chega num atendimento onde tem homens e mulheres juntos, onde ela tem que ter, às vezes ela não quer, o marido não deixa. Então, assim, tem uma questão cultural aí muito forte, tem uma questão linguística também, que é um impedimento. No caso da Venezuela, é menos, um pouquinho menos, porque, digamos assim, espanhol e português mais ou menos, dá para entender. Agora, se vem alguém falando sírio, realmente é complicado, ou chinês, ou qualquer outra língua que não seja latina, né? Então, assim, tem essa questão cultural e também tem a questão da discriminação. Às vezes, infelizmente, eu tenho que falar, não vou mentir, às vezes dos próprios profissionais da saúde, e às vezes das outras pessoas que estão sendo atendidas. A gente teve muitos casos, sobretudo na fronteira, né, com a Venezuela, de pessoas indignadas porque a ambulância estava sendo utilizada por um venezuelano, por exemplo, em uma casa de emergência. Porque eles estão tirando as nossas vagas no SUS, estão tirando as nossas vagas nas ambulâncias, não dá. Então, assim, é complicado, tem que desconstruir essa xenofobia, tem que desconstruir tanto da própria população, né? E às vezes até dos próprios atendentes no SUS. E por isso da importância da educação, como vocês bem mencionaram, e que eu falei assim, da interculturalidade, né? E de entender de onde vem essa pessoa, de entender as dificuldades, de entender que pode ter diferenças culturais e como tratar elas. A questão do idioma, bom, a questão do idioma, infelizmente, assim, ou vai alguém para traduzir, ou realmente é muito difícil, mas assim, as pessoas quando estão doentes se fazem entender, nem que seja com desenhos, com a mão, com caras, porque assim, é o desespero, né? Quando as pessoas chegam até o SUS, normalmente chegam para uma atenção de alguma coisa que aconteceu, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Maria Helena, mas assim, é uma grande preocupação nossa combater a xenofobia, combater a discriminação, eh, treinar os profissionais de saúde para que tenha essa sensibilidade, esse multiculturalismo. Isso não só acontece com os imigrantes, não, acontece com as populações indígenas também, né? A dificuldade da língua, a dificuldade cultural, muitas vezes, né? Então, e a gente faz só um parênteses, assim, a gente trabalha com comunidades indígenas há bastante tempo, brasileiras mesmo, e é muito interessante, porque a gente não trabalha de cima para baixo, ou seja, a Unesco chega lá e fala, olha, para você prevenir HIV/AIDS, você tem que fazer isso aqui. Não, a gente senta, faz workshops, tenta, fala com os caciques, com os aidamos, com as pessoas mais velhas, vê desde o ponto de vista cultural deles como se deve falar de sexo, como se deve falar de prevenção. A minha colega Mariana sempre conta algo muito interessante, que eu acho engraçado, assim, que é uma das tribos indígenas aonde fomos para fazer essa metodologia de prevenção de HIV/AIDS, eles acreditavam que tinha o fantasma da camisinha, né? O fantasma da camisinha, que estava possuída, a camisinha que não podia usar. Então, eles tiveram que fazer eh, todo como se fala, um evento, digamos assim, para retirar esse fantasma da camisinha com o cacique, etc. E a partir disso é que conseguimos ingressar com a camisinha, né? Então, assim, muitas vezes trabalhar desde o ponto com essa atenção, com esse cuidado com a culturalidade, com a multiculturalidade, com respeito à tradição, com respeito a, por exemplo, uma vez, outro exemplo, desculpem estar me prolongando, mas aqui são coisas interessantes. Outro exemplo, uma vez nos contataram, né, da CNUR, dizendo, olha,
Estamos tendo um problema grande aqui nos abrigos, porque as comunidades rurais, que são esses indígenas venezuelanos, acham que tem um espírito maligno. Como é que a gente faz para educar eles para explicar que não existem espíritos malignos? Aí eu falei, olha, primeiro que está totalmente errado. Você não pode dizer para alguém, por exemplo, católico, que Jesus não existe. Você não pode falar para um indígena da sua cultura que não existe espírito maligno. O que a gente vai ter que fazer é chamar os seus representantes espirituais e fazer o que precisa para tirar esse espírito maligno. Precisa de uma cerimônia, precisa trazer o quê? Sei lá, fogo, precisa, o que precisa culturalmente para retirar esse espírito maligno desse refúgio, para assim eles poderem voltar, porque eles estavam preferindo ficar na rua, onde estavam muito mais vulneráveis. Então, assim, às vezes, né, nos liga porque fala, a educação vai resolver, tem que educar os indígenas. Não, não é assim, a gente tem que entender a cultura do outro, a gente tem que se educar também de como conversar com a outra cultura, né? E com a outra tradição. Então, eu me alonguei muito, mas é que eu acho muito interessante, e isso se aplica também, né, à acessibilidade ao atender alguém no SUS. Espero, Maria Helena, não ter saído do tema, assim. Capaz, adorei a tua resposta, achei muito freiriana, assim, bem. Eu acho que é dessa forma que a gente aprender ensinando, né? Ensinando e aprendendo. Eu acho Exato. que essa é a forma que a gente vai crescer. Obrigada pela resposta. Obrigada pela pergunta. Mariana, fantásticas teus exemplos, né? O teu entusiasmo, as coisas que tu nos trouxeste, né? Nos ajuda a pensar, eu acho que nos ajuda a pensar também nos nossos cursos de formação. E eu trabalho, por exemplo, com agricultores de origem alemã, né? E vejo também as barreiras de acesso e a questão da língua, principalmente nos mais idosos, que ainda falam dialeto, que muitas vezes têm dificuldade nas unidades básicas de saúde e vão com os filhos que fazem a mediação com o profissional de saúde, né? Então, o quanto a gente, nesse país que a gente está, as questões também da cultura, elas têm as questões que vão além da fronteira, mas também dentro da nossa própria experiência com as nossas comunidades indígenas, né? Lembro também do GHC, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que há um tempo atrás tinha vagas específicas para indígenas e que começou a permitir que o representante espiritual da comunidade pudesse ir ao paciente e fazer todo um ritual com fumo, porque isso, a fumaça e as orações também eram importantes para que aquele remédio, o nosso remédio, né, pudesse se integrar à medicina tradicional e produzir a cura. Então, eu acho que são Excelente, que lindo. experiências muito bonitas, né? Então, infelizmente, a gente está se encaminhando para o final. Eu quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade de estar conosco. Espero que seja a primeira de muitas outras, de muitos outros encontros, né? E Sim, quem estou à sabe, disposição, é uma honra estar com vocês. Obrigada pelo convite. honra nossa, e quem sabe até eu e a Karen cochichamos aqui, quem sabe até a escola de saúde pública poder fazer alguma parceria mais efetiva com o trabalho da Unesco e nos colocamos também à disposição. Então, agradeço a todos. A Karen também quer se despedir. Eu gostaria só de lembrar a todos que no próximo mês, no dia 14 e 15 de junho, nós vamos ter o segundo simpósio de pesquisa em saúde. Estão todos convidados, vamos fazer uma ampla divulgação, teremos os minicursos, né? Então, e este é um ano muito especial, porque é o ano dos 60 anos da Escola de Saúde Pública. Então, acho que nós já começamos a mencionar isto como uma instituição que se preocupa na formação para o Sistema Único de Saúde. Não é a nossa querida Maria Antônia que é responsável por esta formação junto com a sua grande equipe. E os residentes que aqui estiveram também prestigiando, né, o Café Consciência, que é realizado pela Divisão de Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública. Então, em nome da direção, em nome da grande equipe que está aqui, o nosso pessoal da TI,
que faz a coisa acontecer também, né? Agradecemos a todos e desejamos a todos uma boa noite. Boa noite, muito obrigada a todos e todas. Um abraço, Mariana. Boa noite, boa noite. Boa noite.